O programa Saúde e Consciência de hoje aborda dois temas bastante desconhecidos pela população. Um é a novidade que o governo federal está implantando nesse ano, que é o programa Mais Médico. E o outro é o tema tromboembolismo. Para falar sobre tromboembolismo, o nosso convidado é Dr. Regis da Silveira, médico, clínico geral e cirurgião, atuante hoje na rede pública e em UTI. E logo a seguir conversaremos com o presidente da Associação Médica Umuarama sobre o programa Mais Médico, Dr. Gilberto Lopes. Vamos falar um pouco sobre tromboembolismo, uma doença que assusta as pessoas, assusta a comunidade e que não se sabe, muitas vezes a comunidade não tem conhecimento da causa, do tratamento. Algumas situações a gente observa nas cirurgias que são feitas numa forma de protocolo, mas nós vamos conversar mais sobre isso com o Dr. Regis sobre esse assunto. Como vai, doutor? Boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Explica para nós, primeiro, o que é tromboembolismo? Bom, o tromboembolismo é a formação de um coágulo dentro de uma artéria ou dentro de uma veia. Então é o que as pessoas falam de entupimento da veia, ou não é isso? Entupimento é a questão da gordura que fala? Assim, ó, a gordura entra na parte arterial da patologia. Uhum. Então nós podemos ter um tromboembolismo arterial ou um tromboembolismo venoso. É mais comum a lesão de gordura ou a placa de aterosclerose acontecendo em artérias. E em quais situações, quem tem essa disponibilidade, essa disposição para desenvolver essa patologia? Ou é só quando eu faço cirurgia que eu fico mais exposto a esse risco? A Virchow, há 100 anos, descreveu as três principais mecanismos de início do tromboembolismo, que é lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo e a hipercoagulação. A hipercoagulabilidade. Mas, o que é essa lesão do tecido epitelial? Assim, para quem está nos assistindo poder entender. É quando eu vou lá, faço uma injeção? O endotélio é uma célula de revestimento dos vasos, tanto arteriais como venosos. Então, algumas coisas podem causar lesão desse endotélio, a própria alteração de fluxo sanguíneo, mas também drogas, cigarro, diabetes. E no caso da cirurgia? Porque a gente vê, alguns casos, faz uma prevenção no pós-operatório com uma medicação que faria como se fosse uma diluição do sangue, como o povo fala, assim, afina o sangue, né? Em outros casos não faz. Né? Então, doutor Regis, assim, que princípio ativo, que droga é usada, né, nessa prevenção? Porque alguns casos fazem, outros não fazem. É protocolo, é risco, é tamanho da cirurgia? Bom, isso é bem definido. É estratificado o risco de cada paciente desenvolver o tromboembolismo e baseado no risco do paciente é administrada a medicação. São feitos dois tipos de medicação, normalmente em cirurgia, que são as heparinas, as fracionadas e as não fracionadas. Que quando o paciente sai da cirurgia, no pós-operatório imediato e mais alguns dias, ele fica tomando uma injeção pequenininha, que é feito intramuscular ou subcutânea, né? Por 10 dias. É essa a medicação? Exato. É feito até 6 horas antes do procedimento e se mantém esse tipo de tratamento de uma semana a alguns dias a mais, dependendo do risco do paciente. Alguns casos assim pontuais que são considerados risco. Cirurgias grandes como cirurgia bariátrica é um dos casos? Sim. Cirurgias gerais de grande porte têm uma incidência alta de tromboembolismo, assim como fraturas de quadril, fraturas de perna, cirurgias de quadril e também cirurgias de joelho. O fato da fratura já é uma predisposição para desenvolver um trombo? Sim. Não necessariamente a cirurgia é o risco, mas a própria fratura já entra como risco. Veja bem, você tem toda uma força cinética deformando um tecido e essa força cinética acaba comprometendo eventualmente alguma estrutura vascular
causando a lesão endotelial, a lesão do vaso e propiciando que aconteça trombos nessa região. Então, nessa classificação de risco, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as cirurgias de grande porte estão submetidas a esse protocolo, conforme definição, conforme posição do médico, conforme decisão também em relação ao paciente, né? Para que tenha essa prevenção de alguns dias em relação à formação de um coágulo grande, que a gente chama de trombo. Isso? Exato. O que acaba acontecendo, não só nas cirurgias de grande porte, por exemplo, a hérnia inguinal, que é uma cirurgia de médio porte, tem 5% de chance de desenvolver tromboembolismo. Então, conforme o tipo de paciente, é feito a prevenção do tromboembolismo com essas medicações. Depende muito do que envolve na história do paciente. Vamos imaginar assim, que nós tenhamos um paciente obeso, com varizes, e que tem uma previsão de ficar acamado ou restrito no leito durante alguns dias depois do pós-operatório, é feito a profilaxia. Em relação a tratamento, daí não mais em questão de prevenção, no caso de cirurgia, mas o paciente dá entrada no serviço com uma clínica de tromboembolismo. Primeiro, alguns sinais que são clássicos do trombo. Existem alguns sinais que o paciente pode dizer, lógico que ele não vai fazer diagnóstico, né? Mas que precisa ter assim, esse sentido de que é grave, eu preciso procurar um serviço, ou quem estiver do lado, olha, procura um serviço porque tem algo aí diferente acontecendo. Perfeito. Assim, a gente falou de cirurgias, mas a maior parte dos tromboembolismos acontece em pacientes clínicos. E esse tromboembolismo ele pode ser superficial ou profundo. O tromboembolismo superficial é que acomete veias, né, que a gente chama de tromboflebite ou flebotrombose, dependendo da intensidade do processo inflamatório envolvendo a veia. Mas a gente pode ter também tromboembolismo arterial. Então, o tromboembolismo arterial, que pode acontecer em carótidas, ou em veias das pernas, artérias das pernas, a característica nas pernas é pernas frias e doloridas. Normalmente esse tromboembolismo pode ser numa artéria de grande calibre, comprometendo as duas pernas, ou em uma perna só, que é o mais comum. Você teria uma perna pálida, fria, gelada e dolorida, e a outra com uma temperatura normal. E quando for a nível de pulmão? Ele também pode ficar a nível de bloquear alguma cavidade pulmonar? Exato. Essa é a principal complicação da trombose venosa profunda. E a mais temida. A gente calcula que nos Estados Unidos aconteçam 2 milhões de tromboembolismos novos ao ano e 200 mil desenvolve trombose da artéria pulmonar, que é uma patologia que pode ser extremamente grave, com uma taxa de mortalidade muito grande. E a gente pode atribuir isso ao tabagismo, ao sedentarismo, que você falou em relação aos Estados Unidos. A gente sabe que eles têm hábitos, né, bem ruins em relação à qualidade de vida, na alimentação, tabagismo, sedentarismo. A gente pode associar o tromboembolismo pulmonar a esses fatores externos? Ao tabagismo, sim, seria uma das drogas que acabariam levando à lesão endotelial, né? A obesidade por alterar o fluxo sanguíneo. Em relação ao tromboembolismo pulmonar, eu posso associar cansaço, sonolência, porque está bloqueando o fluxo sanguíneo, respiratório, oxigênio, ou não? O tromboembolismo pulmonar vai dar dor torácica, falta de ar, conforme a intensidade do tromboembolismo, a pessoa pode, inclusive, ficar com a pressão muito baixa, chocar, como a gente costuma dizer. E em relação a tratamento nesses casos que são clínicos, qual é o protocolo, qual é a proposta, em linhas gerais, para esse paciente? Bom, esses tromboembolismos variam enormemente a gama de sintomas. Por exemplo, num tromboembolismo venoso, o mais comum é dor na batata da perna, que a gente chama de panturrilha.
essa musculatura ficar grossa, a gente chama de empastamento da musculatura, e dor ao caminhar. O tratamento normalmente é feito com internação, se inicia uma anticoagulação para prevenir a embolia pulmonar. Essa anticoagulação é feita com as heparinas e se entra com uma medicação via oral, que é um anticoagulante também, para possibilitar que esse paciente vá para casa anticoagulado. Isso é, ele vá para casa com a coagulação dele reduzida. E aí é uma proposta de 6 meses, em média, de tratamento ou mais, dependendo do caso. Normalmente, assim, em torno de 6 meses se faz uma reavaliação com alguns exames e se determina se o paciente deve permanecer mais tempo em tratamento ou não. Doutor Regis, em rápidas palavras, nosso bloco já está encerrando, o que o senhor orienta a nível de atitude, qualidade de vida, para quem está nos ouvindo e quer prevenir essa situação do tromboembolismo? Muito bem. Obesidade é um problema, consumo de fumo é outro problema, consumo de álcool também aumenta bastante a incidência de tromboembolismo. Então, fica aí a dica, né? Vamos aí limitar ao máximo essa questão do consumo do tabagismo, né? No caso do tabagismo, e também do consumo de álcool, e fazer a atividade física para a prevenção da obesidade e uma alimentação de qualidade. É isso? Exato. Doutor Regis, muito obrigado pela sua presença. Volte em um outro momento, nossa casa está com as portas abertas para a gente conversar com outros assuntos nos próximos programas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. No bloco anterior, eu conversei com o Dr. Regis sobre tromboembolismo. Agora nós vamos conversar com o presidente da Associação Médica de Umuarama, Dr. Gilberto Lopes, sobre o programa Mais Médico e a situação da medicina no país e a questão da implantação do curso de medicina em Umuarama. Para conversar então, Dr. Gilberto, muito obrigada primeiro pela sua presença aqui. Sei o quanto é difícil para vocês atenderem os nossos convites, né, em relação à agenda. Vamos conversar um pouquinho sobre o programa Mais Médico. Qual é a posição da Associação Médica? Qual é a sua posição em relação a esse programa que o governo federal está implantando? Ok, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, o programa Mais Médico é uma promessa aí do governo federal em tentar melhorar a situação da saúde pública no Brasil, né? Nós aqui da Associação Médica de Umuarama, eu particularmente como médico, nós temos ressalvas quanto a este programa, né? Não somos contra o programa e sim a maneira como ele está sendo conduzido. Existem algumas particularidades que nós questionamos, sendo a principal delas a importação de médicos estrangeiros e sem revalidar o seu diploma aqui no Brasil. Eu estava lendo um pouquinho sobre esse programa e ele fala que, na realidade, o médico vem com autorização, tanto o médico estrangeiro como o médico brasileiro formado no estrangeiro. Ele vem somente com a proposta de atuar nesse programa Mais Médico. E me parece que é um tempo de 2 anos e aí eles têm que retornar. O senhor acha que isso realmente vai acontecer? Olha, eu acredito que esse programa ele precisa ser melhor estruturado. Assim, eu não creio que em 2 anos vá se resolver a situação da saúde pública brasileira, né? Então, seja esse médico estrangeiro ou um brasileiro que estudou fora do país, ele tem que fazer um planejamento de sua carreira médica, né? Não me vejo e não vejo outro profissional indo para um lugar afastado do país, né, com o propósito de ficar 2 anos e depois, o que vai fazer esse profissional? Ele vai voltar para o seu país? Acho que uma das grandes perguntas é essa, e após esses 2 anos? E toda a estrutura que envolve essa mudança dele, não é verdade? Exatamente, ele vai vir com a sua família, muitas vezes com filhos pequenos, né? Então tem uma série de fatores a ser
melhor amparado aí pelo próprio governo. Existe uma situação que fala que o Brasil é um dos países que tem o menor percentual médico por 1.000 habitantes, né? Nós temos aí em torno de 1,9, enquanto a Austrália tem 3,9, quase 4. A que se atribui isso? Quer dizer, é muito difícil entrar na universidade pública, a universidade particular é muito cara. O que acontece? Esse é um paradoxo, né? Porque se você vê o Rio de Janeiro é a capital brasileira que tem mais médico per capita. Lá, se eu não me engano, são 4,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Nossa, bastante, né? Rio de Janeiro e Brasília. Aí você vê como anda a saúde pública do Rio de Janeiro. É a pergunta que a gente deixa no ar. Né? Todos nós estamos cansados de ver noticiários, hospitais superlotados, extremamente sucateadas, filas intermináveis do SUS para atendimentos básicos. Então, eu acho que a classe médica, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, estão batendo muito nessa tecla porque não é só a falta de médico. É um dos problemas, a má distribuição do médico no Brasil. Mas o grande problema é a falta de financiamento do sistema público de saúde. Né? Só para citar um exemplo, a tabela SUS ela não é reajustada há 15 anos. Né? Só para exemplificar, hoje um psicólogo vai fazer uma avaliação no leito hospitalar, o SUS paga R$2 para esse profissional ir lá ficar muitas vezes 20, 30, 40 minutos conversando, fazendo seu trabalho junto a um paciente ou a um familiar de um paciente. Um fisioterapeuta que fica 20, 30 minutos fazendo uma sessão de fisioterapia recebe R$6. Um médico, uma consulta, R$7. Então, isso é só um exemplo, fora o que nós estamos cansados de ver nos hospitais públicos brasileiros, aquela doentes, um em cima do outro, macas em corredor, gente deitada em papelão no chão. Né? Então, eu acho que esse programa precisa ser melhor estruturado. A gente percebe que a política do Sistema Único de Saúde, no papel, ela é muito bonita. Né? Quando você fala aí em diretrizes, em direitos e responsabilidades, mas quando você vai para a prática, principalmente quando a gente vai em municípios de região do interior, né? Áreas rurais, assim, o médico atende muitas vezes, eu já vi, inclusive, médico atender em cima de uma mesa que tem só uma perna, porque a outra está quebrada e não vai ser consertada, que não tem condição. Quer dizer, é falta de estrutura, falta de equipamento, falta de qualidade de serviço, não é verdade? Eu acho que assim, o maior problema realmente é a falta de estrutura, sabe? Existem consultórios e unidades básicas de saúde que não tem um banheiro, não tem um lavatório para o médico lavar a mão entre uma consulta e outra, né? Não tem um banheiro para o médico ir lá fazer sua necessidade fisiológica ou o próprio paciente. Né? Então, falta em pequenos hospitais de cidades pequenas, não precisa ir longe, nossa região aqui mesmo. Existem lugares que não tem um aparelho de eletrocardiograma. Custa R$1.600 um aparelho desse. Quando tem, não tem o papel para rodar o eletro. E quando tem os dois, ele não funciona. Quando tem os dois, não tem o médico. Nossa, pior ainda. Então, é uma situação difícil, né? Acho que falta investimento, realmente. Existe uma outra questão da exposição da profissão, não é verdade? Sobrecarga de trabalho, não é nem dupla jornada, né? É tripla, até mais jornadas, que fazem com que o profissional acabe se expondo em relação também a essa falta de profissionais. Há muitos anos atrás, faz muito tempo que eu não trabalho em área hospitalar, mas assim, eu tive a oportunidade de vivenciar situações em outra região, onde tem dois médicos, né? Então, eles fazem cirurgia, eles são clínicos, eles são anestesistas, eles acabam fazendo todo o serviço e essa exposição coloca um risco muito grande no atendimento, não é verdade? É um risco para a população, né? Um risco para ele próprio, né? Porque sobre o estresse físico, mental, não há dúvida que ele vai errar mais. Né? Estatisticamente falando, ele vai errar mais. Isso não há dúvida alguma.
Mas, Maristela, voltando um pouquinho mais sobre eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o programa Mais Médicos. O governo está fazendo uma proposta, está querendo levar lá o médico para os rincões do país e oferece a ele moradia, despesas de transporte, né? E uma bolsa de R$10.000 por mês. Em momento algum ele oferece a esse médico uma carteira assinada, um plano de carreira, o médico não tem direito a férias, 13º salário, ou seja, todos os direitos trabalhistas que os outros trabalhadores conquistaram ao longo dos anos, o médico ficou excluído nesse programa Mais Médicos do governo. Uma outra coisa que a gente tem observado também, principalmente em pequenos municípios, é que com a introdução desse programa, nós vimos nas redes sociais e nos noticiários em geral, que algumas cidades pequenas, para enxugar o seu orçamento, vamos imaginar uma cidade lá tem 3 médicos. O município paga 3 médicos. Já está se falando em demitir um médico ou 2 que já está trabalhando para admitir o médico do Mais Médicos. Então, quer dizer, em alguns lugares não vai ter mais médico, vai ser só uma troca de médico. E vai gerar uma instabilidade. Vai continuar a mesma coisa. Não melhora. Infelizmente. E esse médico, de repente, nesses 2 anos, ele tem um problema e precisa sair. O que acontece? Eu vi o edital desse programa, né? Ele diz assim que se houver uma desistência do médico, seja lá por uma razão que ele precise abandonar esse programa, ele vai ter que restituir os valores pagos pelo governo. Nossa. A gente não sabe exatamente quais os moldes dessa restituição, mas está escrito lá no edital do programa Mais Médico. Esse programa a gente vê, por um lado, o desespero do gestor em tentar resolver o problema da saúde pública no Brasil, né? Que um dos fatores é a falta do profissional médico, né? E ao mesmo tempo a gente observa essa instabilidade que ele vai criar em relação ao profissional, né? Porque como você faz toda uma programação, sai de casa, leva filhos, transfere escola, família toda, de repente surge uma situação, precisa retornar e então eu tenho que devolver todo o dinheiro. Né? É complicado. É muito delicada a situação. Entre os fatores dessa questão da falta do profissional, se é isso realmente que acontece, né? No país, existe essa questão da falta de vagas nos cursos de medicina. Né? Nós aqui na região noroeste, com essa nova programação do gestor federal, surgiram as vagas para essa região. E o Umuarama é uma das cidades que foi contemplada com a autorização da abertura de vagas para o curso de medicina. No Paraná, que eu tenho conhecimento e que eu lembro agora, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Umuarama, tem mais 2 municípios que eu não consigo lembrar agora, que são referências também, que vão estar abrindo esses cursos de medicina. Como o senhor vê a abertura do curso de medicina aqui em Umuarama, o que isso acrescenta, o que isso não acrescenta, né? E qual é a posição da Associação Médica em relação à abertura do curso de medicina aqui em Umuarama? Olha, a Associação Médica é favorável à implantação do curso de medicina em Umuarama, né? Com a grande maioria dos médicos com quem eu converso na cidade, até o momento não vi nenhum dizer que é contra a implantação da escola de medicina aqui em Umuarama. Acho que isso se traduz só em uma coisa, desenvolvimento. Né? A cidade vai se desenvolver, cidade, região. Né? A tendência, sem dúvida alguma, a escola de medicina vai melhorar a nossa cidade, nossa região. Acho que vai ajudar bastante no atendimento à população mais carente da cidade e da região. Mesmo porque junto com o curso de medicina vem as residências, né? Então não vem só X acadêmicos novos e famílias que vão investir, porque aí envolve polo imobiliário, comercial, né? Mais a instituição de ensino. Então, acredito que isso vai dar um apoio aí, um impulso, né? Para o desenvolvimento de Umuarama, não é verdade? Não tenha dúvida. Eu acho que para Umuarama vai ser um bom negócio.
para o Moarama, para o povo de Moarama, para a gente de Moarama. Que bom. Obrigada pela sua presença, doutor Gilberto. Nosso tempo acabou. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos num próximo programa. Até lá.